Por mais que a Bíblia seja clara em relação à natureza imutável de Deus, muitas pessoas questionam isso ao comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Você pode ler o Antigo Testamento e pensar que Deus é violento, irado, o que é uma imagem muito diferente do Deus amoroso que você vê no Novo Testamento. Mas afinal de contas, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo? Agora sim, vamos lá. Se tem uma coisa que a Bíblia nos deixa muito claro, é que Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é justo e misericordioso. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela o Senhor em busca do ser humano e o seu grande desejo de salvá-lo. E o mais importante é que Deus não muda, o seu amor é constante e fiel. Mas você pode estar se perguntando, por que então no Antigo Testamento Deus era vingativo, rancoroso e no Novo Testamento ele se tornou bondoso com os homens, sendo que as pessoas de hoje estão tão afundadas no pecado quanto nos tempos antigos? E eu quero começar a responder esse questionamento partindo do princípio de que Deus no Antigo Testamento se apresenta como o Eu Sou. Vamos ver o que ele disse a Moisés. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. E já no Novo Testamento, durante o momento em que Jesus estava sendo confrontado pelos religiosos da época, ele declarou ser o Eu Sou. Vamos ler o que está escrito em João capítulo 8. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha isso, irmãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que só há uma pessoa em todo o universo que está fora do tempo. Só há uma pessoa que está acima e mais à frente do tempo e que sempre pode dizer eu sou. E essa única pessoa é Deus. Ou seja, Jesus não é nada mais, nada menos do que o Deus que criou o universo e todas as coisas que existem nele, que veio ao mundo e entregou a própria vida para nos libertar do pecado e nos oferecer a vida eterna. Assim como disse o autor de Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É por isso que o Evangelho de João começa da seguinte forma. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui nos deixa claro que Jesus estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio e tudo que foi criado foi feito por intermédio dele. Amém? E teve uma vez que eu ouvi um cientista norte-americano dizer que o mesmo Deus que expulsou Adão e Eva do paraíso jamais poderia ser o mesmo Deus que perdoa até o pior dos pecados e oferece a salvação através de Cristo. E eu confesso para vocês que na hora que eu ouvi aquilo, eu senti pena daquele homem, porque ele não havia entendido o quanto Deus foi amoroso com o ser humano no jardim do Éden. A Bíblia diz que logo depois de pecar, o Senhor foi em busca de Adão e Eva. Isso porque assim que eles pecaram, eles se esconderam de Deus. Eles tinham todos os motivos para ter medo de Deus e se esconder, porque eles sabiam que tinham desobedecido uma ordem. Mas Deus continuou demonstrando amor, misericórdia, porque Deus é fiel. E a prova de que Deus nos ama e de que Deus é misericordioso é que Ele tinha dito que quando eles comessem daquele fruto proibido, eles morreriam. E mesmo assim, eles continuaram vivendo, apesar de terem morrido espiritualmente, e Deus então cobriu a sua vergonha, o seu pecado, com a pele de um cordeiro que foi morto, para que eles pudessem ter relacionamento com Deus, mesmo sendo pecadores. Então olha quanto Deus é bom, irmãos. E depois disso, o que aconteceu? Quando Caim, filho de Adão e Eva, quis matar o seu irmão por inveja, Deus mesmo tomou a iniciativa de conversar com ele para ver se ele se arrependia. Vamos ver o que está escrito. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito por mim? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta.
Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E nós sabemos que, infelizmente, Caim não deu ouvidos ao Criador e assassinou seu irmão, colhendo as consequências dessa decisão. Então aqui nós vemos que mais uma vez Deus deu a chance de Caim se arrepender, mas ele não quis. E se nós continuarmos na história, nós vamos ver que na vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, nós vemos Deus cuidando deles com muito amor para que eles pudessem ser bênção nesse mundo. E depois, quando o Senhor pediu para Moisés construir o tabernáculo no meio do deserto, era também para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Porque tudo que Deus deseja é ter um relacionamento com o ser humano. Além disso, Deus alimentou aquela multidão de pessoas no deserto por 40 anos. Ele os protegeu do calor do dia, do frio da noite, não deixou que as suas roupas se envelhecessem. Então olha o amor de Deus por essas pessoas. E a verdade, meus irmãos, é que Deus é o mesmo. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia revela um Deus de amor querendo se relacionar intimamente com o homem para salvá-lo. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus disse que ele está batendo na porta e que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará com aquela pessoa que aceitar o seu convite. Mas eu sei que mesmo diante de tudo isso que eu falei, é provável que muitas pessoas ainda vão questionar por que Deus matava e destruía centenas de povos durante os períodos do Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que aquela era uma outra época, com costumes, leis e mentalidade diferente. Naquele tempo, as pessoas tinham o coração mais duro, e elas viviam a lei do olho por olho e dente por dente. E é por isso que muitas vezes Deus mandava o povo de Israel destruir os seus inimigos, porque senão eles é que seriam destruídos. E um exemplo muito claro sobre isso foi quando Deus mandou o rei Saul castigar todos os amalequitas, inclusive crianças e mulheres, pelo mal que eles fizeram a Israel, atacando-os quando eles saíram do Egito. E como Saul desobedeceu a ordem do Senhor e poupou a vida de Agag, que era o rei dos amalequitas, ele perdeu o trono de Israel e foi abandonado. E você sabe por que Deus fez isso com ele? É porque durante toda a história, os amalequitas sempre buscaram destruir a nação de Israel. E apesar dos exércitos de Saul terem quase acabado com todos os amalequitas, ainda sobraram alguns, provavelmente escondidos ou por algum motivo que a gente não sabe. E você sabe o que aconteceu mais tarde? Esses mesmos amalequitas se fortaleceram e atacaram novamente a Israel. E teve até um episódio em que os amalequitas, eles roubaram e eles escravizaram as mulheres do rei Davi e dos seus companheiros. Então deu para você perceber como que eram os povos no Antigo Testamento? Era uma realidade muito diferente. E Deus, ele sabe o que faz. Deus enxerga o futuro que nós não vemos. E é por isso que é tão importante nós o obedecermos. E tem algo muito importante também que você precisa saber. Deus nunca derramou o seu juízo sem antes avisar e dar a oportunidade de arrependimento àqueles que insistiam em ir contra os seus mandamentos. Deus nunca foi vingativo, irmãos, nem rancoroso. Vamos ver o que ele disse. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Então o maior desejo de Deus é que as pessoas se arrependam de verdade, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E enquanto nós não nos arrependermos, nós ainda estamos debaixo da ira de Deus, porque Deus é santo e a própria santidade dele nos condena. Então nós precisamos nos arrepender e mudar de vida. E um exemplo disso está no livro de Jonas. A Bíblia diz que quando o povo de Nínive cometeu pecados tão terríveis, o Senhor decidiu destruir aquela cidade. No entanto, o desejo de Deus era salvar aquele povo e não condenar. Então ele levantou o profeta Jonas, que foi até aquela terra, pregou a palavra do Senhor, e como todos se arrependeram naquele lugar, eles foram restaurados e se livraram do juízo de Deus. Mas a mesma coisa não aconteceu em Sodoma e Gomorra, por exemplo. Deus chegou a enviar anjos para aquelas cidades, porque elas estavam sendo tomadas pelo pecado, pela promiscuidade, mas aquelas pessoas ignoraram o alerta de Deus. Então a única saída que o Senhor viu para evitar que mais pessoas fossem corrompidas foi destruindo aqueles lugares. Então, resumindo, irmãos, a sequência do agir de Deus é sempre a mesma, do início dos tempos até os dias de hoje. Preste atenção. Primeiro, Deus anuncia o juízo por causa do pecado. Segundo, ele usa pessoas para pregar o arrependimento.
Em terceiro, ele libera o perdão. E quarto, ele restaura as vidas. Mas se essas pessoas não quiserem se arrepender e mudar de vida, elas mesmas vão colher as consequências do pecado e das suas escolhas e vão sofrer o juízo de Deus, porque Ele dá o livre-arbítrio a cada um de nós. Amém? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha isso, irmãos. Aqui mostra que quando o ser humano ele não quer se arrepender, ele continua querendo viver a sua própria vida de pecado, então Deus o entrega para fazer o que ele quiser. E este é o grande perigo. Porque quando uma pessoa rejeita a única porta de salvação, que é por meio de Jesus Cristo no Novo Testamento, então a pessoa ela está perdida. Ela precisa clamar pela misericórdia de Deus, ela precisa renunciar ao pecado e tomar a decisão de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Essa é a única maneira de não entrar em condenação. Então, irmãos, para concluir, eu quero que fique bem claro que a justiça e o amor de Deus estão presentes tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus sempre odiou o pecado, a maldade e a desobediência, mas Deus sempre amou e honrou aqueles que o servem de todo o coração. Amém? Perceba que desde que o homem escolheu uma vida de pecado e se afastou de Deus, o Senhor tem buscado restaurá-lo e salvá-lo da condenação. E como o ser humano nunca foi capaz de se salvar sozinho, Deus enviou o próprio Filho Jesus para vir a este mundo e sofrer o castigo que nós merecíamos. Ele sim recebia o juízo para que nós recebêssemos a misericórdia. Vamos ver o que a Bíblia diz. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós podemos ser perdoados e ter um relacionamento com Deus ao crermos que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Essa foi e sempre será a maior prova de que Deus é fiel e que o seu amor é incondicional. Amém?